Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre departamentos. O que seria departamentos? É como se fosse categorias. Na verdade, são categorias. Você precisa dividir a sua loja em categorias para facilitar a forma que o seu cliente procura produtos. Então imagine que você vende eletrônicos. Se o seu cliente puder pesquisar por celulares, por tablets, por notebooks, ele vai conseguir com maior facilidade achar o que ele procura. Imagine se, ao contrário disso, você tivesse todos os seus produtos lá jogados. Ora é notebook, ora é câmera, ora é monitor. Por mais que você possa ter promoções que se misturam ou destaques, né, preços baixos, ali você coloca alguns produtos, mas de uma regra, você precisaria ter isso organizado em departamentos, em categorias. Senão a pessoa ela demoraria muito para encontrar o que ela procura e ela não ficaria no seu e-commerce. É comprovado que o seu cliente ele precisa dar no máximo 3, 4 cliques para achar o que ele procura. Então ele tem que ter uma busca fácil para digitar e departamentos onde ele já de forma rápida acha o que ele procura. Então se ele quer notebook, ele vai no departamento na categoria notebooks e lá vai listar todos os seus notebooks que vocês vendem. Lá você pode filtrar por preço, por marca, por configuração, mas a primeiro momento ele precisa achar laptops e notebooks de uma forma rápida, tá? Então, voltando aqui para nossa administração, como que nós vamos fazer isso? No canto esquerdo nós temos os menus aqui, nós vamos em catálogo. O primeiro menu de catálogo é departamentos. Você vai clicar em cima dele, vai abrir aqui, no caso, os departamentos que já foram criados, tá? Esses são departamentos fakes também, é apenas para a gente poder ter a nossa aula. Então aqui eu posso selecionar um departamento e excluir ele. Eu posso criar um departamento novo aqui nesse ícone aqui mais, ou eu posso editar um departamento existente, por exemplo, o departamento câmeras. Eu posso vir aqui em editar e ele vai ter aqui o departamento câmeras e eu posso fazer as alterações que eu quiser nesse departamento. Mas para a gente começar, vamos começar criando o nosso primeiro departamento. Então eu vou vir aqui no sinal de mais e vou começar o processo de criar o departamento. Eu tenho 3 abas, geral, dados e design, tá? Nós vamos primeiro na aba geral. Qual que é o primeiro campo? O nome. Qual que é o nome desse departamento? Vamos colocar, por exemplo, me dá uma ideia aí, vou colocar tênis. Eu sei que nossa loja não é disso, mas vamos imaginar que seja tênis, certo? Então o meu departamento são tênis. Né, ali eu vou concentrar todos os meus tênis, os modelos. Descrição, aqui eu posso escrever uma descrição, é opcional. Veja que os campos que tem o asterisco vermelho, eles são obrigatórios. Você não consegue criar o seu departamento sem preencher esses campos. Porém, os campos que estão sem esse asterisco vermelho, você pode deixar ou não. Então aqui eu vou escrever: conheça nossa categoria de tênis com os melhores preços e modelos. Eu poderia estilizar aqui, né? Mudar a fonte, negrito, justificar, centralizar, ordenar ele, colocar imagem, vídeo, mas eu não recomendo, porque como é uma descrição de categoria, só escreva texto mesmo, porque a nossa agência já desenvolve o design da sua loja. Então, se você mexe muito nisso, você às vezes sai um pouco da proposta do layout da loja, tá? Então, aqui você só digita a mesma descrição. Esses 3 campos são de extrema importância para indexação da sua loja dentro do Google e dos mecanismos de busca. Por quê? Meta título, meta descrição e meta palavra-chave são coisas que o seu cliente não vai ver, mas os robôs do Google, os mecanismos de busca, eles enxergam essas informações e eles posicionam vocês na pesquisa. Então, por exemplo, qual que é o meta título dessa categoria, né, desse departamento? Seria tênis, né? Certo? Seria aqui tênis. Qual que seria a descrição? Categoria destinada, por exemplo, a tênis. Categoria destinada a tênis, por exemplo. Seria isso. Palavras-chave. Tênis. Quando eu vou colocar a segunda palavra-chave, eu tenho que separar por vírgula. Nike, Adidas, tênis, promoção. Eu vou colocar aqui palavras-chave que são relacionadas à minha categoria, tá?
vírgula, e vou colocando, separando por vírgula. Quando alguém pesquisar no Google essa palavra-chave, por exemplo, você vai ser indexado. Claro que não na primeira página, imediatamente, isso é um processo. Isso aqui faz parte de algumas técnicas, de muitas técnicas, na verdade, que vão dar posicionamento orgânico para sua loja. Então isso aqui não quer dizer que você vai estar na primeira página, mas você precisa que a sua loja inteira tenha, quanto mais produtos você tiver, departamentos, marcas, e você tiver essas informações aqui devidamente colocadas e outras técnicas que a gente possa aplicar, melhor ainda você vai estar no orgânico, em melhores posições e por aí vai, tá bom? Então, na primeira aba a gente colocou aqui o nome do departamento, a descrição, o meta título, né, que é o que aparece lá em cima no navegador, a meta descrição, que é o que aparece na indexação, e as metas palavras-chave que são indexadas para pesquisa no Google. Então, esses três campos aqui, por mais que só o meta título é obrigatório, sempre preencha os três, tá? Tem esse trabalho de preencher os três. A gente vai para a aba dados aqui, correto? Nessa aba aqui, a gente tem alguns campos que a gente precisa observar. O primeiro campo é departamento principal. Para que serve esse departamento principal? Se eu tenho outras categorias criadas, por exemplo, eu tenho a categoria sapatos, e aí dentro da categoria sapatos eu quero ter a categoria casual, esportivo, sei lá se existe sapatos esportivos, mas se eu quero ter subcategorias, a palavra é essa. Então, se eu quero que a categoria, por exemplo, tênis, seja uma subcategoria, ela não seja um departamento principal, ela esteja dentro de outro departamento. Por exemplo, eu tenho um departamento eletrônico e dentro desse departamento eu tenho um departamento, por exemplo, de notebooks. O departamento de tablets, eles são departamentos independentes, mas eles estão dentro do departamento eletrônicos. Então, é uma hierarquia de departamentos. Se eu quisesse que esse departamento tênis estivesse dentro de outro, bastava eu digitar aqui o departamento que eu queria. Claro que esse departamento tinha que já estar criado, claro, né? Então, vamos dizer que eu já criei um departamento eletrônicos. E agora eu estivesse criando um departamento de notebooks, eu procuraria aqui eletrônicos. Tá vendo? Ó? Ele não apareceu nada porque eu não tenho. Mas se eu quisesse, por exemplo, que o tênis estivesse dentro do departamento câmeras, era só eu clicar aqui em câmeras. Cliquei, pronto. Agora, o departamento principal é câmeras e dentro dele está o departamento tênis que eu estou criando. Ok? Qualquer dúvida a respeito disso, é só entrar em contato com a gente, mas é simples. Se eu quiser que esse departamento se torne parte de outro departamento, ou seja, ele esteja dentro de outro departamento, ele seja um subdepartamento, basta eu colocar o departamento aqui que eu quero que ele faça parte. Tá, eu vou deixar sem nenhum aqui porque eu não quero isso. Os filtros, nós vamos ter a aula sobre filtros. No momento a gente vai passar esse campo. A loja deixa padrão aqui. O URL amigável, isso é muito importante também. Por quê? Porque a URL lá em cima no seu site, por exemplo, seusite.com.br/produtos, por exemplo, quanto mais amigável ele seja para o usuário, para o Google, é melhor para o seu ranqueamento também dos mecanismos de busca. Então, por exemplo, aqui a sua loja, você vai colocar aqui categoria -tênis. Eu não posso colocar espaço, tá? E eu não posso colocar nenhum caractere especial, acento, cedilha. Tem que ser, se eu fosse colocar calçados, teria que ser calcados. Por quê? Porque isso aqui vai aparecer aqui na URL, ó. Então vai aparecer bem na URL aqui. Tá vendo essa URL bagunçada? Você imagina que aqui eu tivesse aqui, por exemplo, tênis. Apenas isso. Não existe essa página, mas que eu tivesse isso aqui. Seria muito mais amigável do que eu tivesse isso aqui. OpenCart /001-99. Entende? Isso não ficaria legível. Então, além de ser mais fácil para as pessoas acharem, isso é importante para o Google. Então, aqui você digitaria assim, tênis. Ok? Seria o URL amigável, o nome do seu departamento. Lembrando que isso não pode se repetir. Se você tiver um produto com o nome tênis, você tem que colocar, por exemplo, assim... tênis/produto, por exemplo, entende? Você não pode ter duas URL amigáveis na sua loja iguais, então ela tem que mudar. Então aqui, por exemplo, nosso departamento tênis, eu posso colocar assim, departamento-tênis,
sem cedilha, sem acento, sem nada. Dessa forma aqui, ok? E essa seria a minha URL amigável. Aqui a imagem, ela é opcional. Eu posso colocar ou não colocar. Para departamentos, se você quiser colocar uma imagem para cada departamento, você pode colocar. Apesar de que, como nós montamos o layout, é bom você consultar a agência para saber se no seu layout se encaixaria você colocar a imagem nas suas categorias, nos seus departamentos. Eu vou excluir essa imagem aqui. Eu clico em cima dela, abre esse balãozinho, eu clico aqui nesse xizinho e quer dizer que não tem imagem nenhuma. Essa imagem aqui é só padrão, tá? Colunas você deixa igual, posição você deixa o 0, exibir no topo você não seleciona e a situação você deixa habilitado. Se você deixar desabilitado, por mais que esse departamento esteja criado, ele não vai aparecer, ele não vai dar para você usar. Então a gente deixa ele habilitado, ok? E aqui no próximo campo, design, você não vai mexer em nada, você vai deixar como está em branco. Uma vez que eu preenchi esses 3 campos, eu venho em salvar. Pronto. Eu tenho aqui, se eu pesquisar, o meu departamento tênis, né? Que como é T, ele está aqui. Deixa eu procurar ele aqui. Aqui, ó, tênis, que eu acabei de criar. Ele ficou dentro do departamento câmera, porque eu coloquei câmera ali. Vamos editar ele? Eu vou editar aqui. Eu venho aqui em câmera, coloco vazio, tá vendo? Não pode deixar sem nada aqui. Você tem que clicar em vazio, salvar. Pronto. Agora sim, ele vai estar lá na última página, porque ele é o departamento tênis, tá vendo? Se eu quisesse que ele fosse, por exemplo, dentro da categoria tablets, bastava eu vir aqui, editar ele, dados, escrever TAB, que ele vai procurar, tablets, eu clico aqui, salvo, pronto. Agora ele está dentro da categoria tablets. Se eu fosse pesquisar, por exemplo, tablets, dentro dessa categoria aqui, eu tenho a categoria tênis, tá vendo aqui que ela está dentro? Tablets e dentro tênis. Se eu tirar, vim aqui na categoria que eu criei, no lapisinho, dados, e clicar, apagar aqui, e clicar no vazio, é importante deixar claro que eu tinha esquecido disso, por isso que não tinha dado certo. Eu tenho que clicar aqui em vazio. Clicando em vazio, agora ele não tem nenhum departamento acima dele, ele é um departamento principal. Salvei. Se eu carregar minha página aqui, você vai ver que agora o tablet não tem mais tênis dentro dele, o tênis está independente aqui. Qualquer outra que eu colocasse, por exemplo, se eu quisesse colocar o tênis dentro do departamento desktop, novamente eu venho aqui em tênis, editar, eu venho em dados, coloco aqui desk, ele vai procurar desktops, cliquei, salvei. Se eu recarregasse a página, pronto, dentro dele eu tenho o tênis e por aí vai. Se eu clicar aqui em desktop, dentro dele eu tenho tênis, PC e Mac. Essas 3 categorias dentro do desktop. Se eu novamente quisesse tirar, eu venho aqui no D, né, que agora ele virou desktop. Aqui, ó, tênis virou desktop. Novamente eu venho aqui e tiro, vazio, pronto. Agora tênis é independente de novo, tá fora, certo? Se eu quisesse apagar qualquer departamento, esse departamento tênis aqui, ou o MP3, por exemplo, ou qualquer outro aqui, eu quero apagar todos os desktops aqui, eu quero apagar todas essas categorias, eu seleciono as que eu quero apagar, certo? Venho aqui no xizinho, clico em excluir, ele vai perguntar se eu quero continuar, eu coloco que sim, pronto. Você vê que o desktop sumiu, não tem mais essa categoria aqui, porque eu excluí. Se eu quisesse editar, é como a gente já viu, ou adicionar, eu vinha no mais de novo. Então essa é a aula sobre departamentos, é assim que você vai criar os departamentos na sua loja, na sua plataforma e-commerce.